Olá, muito boa noite a todos que nos assistem. Começa aqui mais um programa de entrevistas na TV Câmara Municipal de Nova Friburgo, nesse recesso parlamentar do ano de 2021, na metade do ano de 2021. E hoje, com um imenso prazer, eu recebo aqui o pastor e agora vereador, o Wallace Marchioro, que está assumindo o cargo no lugar do vereador Marcinho Alves, que agora é secretário de Assistência Social. Lembrando que ambos são do Partido Republicanos e o vereador o Wallace era o primeiro suplente, por isso assumiu a cadeira. Vereador, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Câmara. Eu que te agradeço, Denis, por essa oportunidade. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E eu tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser muito legal, muito bacana, para as pessoas poderem entender um pouquinho a nossa trajetória, né? É isso aí. Vereador, o senhor foi candidato agora na chapa do prefeito Johnny Marco, prefeito eleito Johnny Marco. O senhor estava atuando recentemente como secretário de gabinete, né, do prefeito, então já deu para o senhor ficar um pouco a par de muitas coisas que acontecem na cidade, acompanhar de perto o dia a dia do prefeito, as demandas que vêm chegando. A gente sabe que os poderes são separados, as coisas são muito diferentes entre o legislativo e o executivo, mas creio eu que o senhor agora assumindo esse cargo aqui de vereador já traga consigo uma bagagem, além da longa experiência de vida que o senhor tem por ter passado pela carreira militar, também tem uma vasta carreira religiosa, o que enriquece muito os conhecimentos da vivência humana, apesar devido aos problemas que o senhor acaba ouvindo, né, as pessoas na igreja, o relacionamento todo. A gente sabe que a igreja é um grande suporte da humanidade para toda essa questão de buscar o auxílio, a saída para os problemas, enfim. Então o senhor passou por isso tudo. Mas antes disso, a gente tem que conhecer um pouquinho do Wallace Marchioro. Então eu queria que o senhor se apresentasse aí, contasse um pouco dessa sua história de vida para a gente aqui em Nova Friburgo. Os telespectadores estão em casa querendo saber. Eu sou o Wallace Marchioro, todos já estão conhecendo um pouquinho da história, né? Estou com 43 anos, fui nascido e criado no Rio de Janeiro, né? Eu me orgulho de onde eu venho, eu falo isso para as pessoas. Tive uma infância muito difícil, né, por causa do lugar que a gente morava, as condições econômicas da família, enfim. Então eu me vejo hoje até como um sobrevivente, né, que embora muitos dizem assim, as pessoas são fruto do meio em que elas vivem, e não é bem assim, né. Eu venho de um meio muito difícil, tive um irmão, para quem não sabe, perdi um irmão por tráfico de drogas, foi uma fase difícil da nossa vida, mas a gente superou isso, né? E o que nós aprendemos nessa dificuldade? Se agarrar com Deus, e aí entra a religião. Há quase 20 anos que eu cuido das pessoas, né? A gente até tem um certificado porque a gente atende, a gente orienta e a gente adquire muita experiência nessa linha. E eu vejo que isso dá base para você hoje estar atuando, seja num executivo, seja num legislativo, porque eu vejo que tudo envolve cuidar das pessoas, ajudar os menos favorecidos. E é muito fácil tomar decisões quando a gente sabe que a decisão que se é tomada, ela atinge diretamente aquela pessoa. Então entra a questão das decisões ser tomadas com amor, com carinho, pensar 1000 vezes, se colocar no lugar daquelas pessoas e medir se essa decisão que eu vou tomar, o que isso vai ocasionar, o que isso vai acontecer com a vida das pessoas. E aí isso faz, Denis, com que a gente venha tomar as decisões certas, sempre pensando nos outros, né? Então, trabalhei em outras áreas, como você acabou de falar, fui militar durante 7 anos da minha vida. Ali eu aprendi princípios, valores que eu carrego comigo, a disciplina, a hierarquia, até a questão de arrumar a própria cama, né? Coisa que os meus pais não cobravam, por muito amor. Então não é essa cobrança, eu aprendi essa responsabilidade. Depois eu ingressei na vida pública e foquei o serviço social, que eu pensava assim, poxa, tantas pessoas sofrendo na vida, não tem o que comer, não tem o que vestir,
e através do serviço público que eu tenho aqui hoje, eu posso levar essas pessoas. Então eu me dediquei, a gente criou um projeto chamado Jornada da Cidadania, para levar dignidade aonde o poder público não conseguia. Isso foi muito bacana, a gente ajudou muitas pessoas. Depois eu fui trabalhar na LERJ também, e com o mesmo foco, o social levado a sério, vamos lá nas comunidades, vamos entender aqui essas famílias e tal, a gente trabalhou. Então todo lugar que eu passo, eu sempre foco isso. O objetivo é, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas. E se eu tenho a condição de fazer, por que não fazer? E temos feito isso. E aí é gratificante, porque a vida pública, ela é difícil. Eu conheço tantos grandes homens que desistiu da vida pública, se cansou por causa da ingratidão, das injustiças que acontecem, e aí a gente tira a força dessa fraqueza, que toda vez que a gente vê, olha, estou aqui passando por essa dificuldade, mas é tão gratificante eu saber que o preço que eu estou pagando, embora é alto por estar na vida pública, mas eu vou conseguir ajudar essa pessoa, ajudar essa família. Eu particularmente tiro força e tenho conseguido há quase 20 anos nessa caminhada, Denis. É bacana, essa experiência do senhor passando pela LERJ, com certeza é uma grande escola, né? A gente sabe que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ela é uma das maiores do Brasil em termos de política de verdade, né? A questão de governo, oposição, como se comportar, de que maneira é melhor colocar um projeto em votação ou não. E o Rio de Janeiro é muito específico nas suas carências em relação aos outros estados do Brasil. E o senhor trazendo isso aqui para Nova Friburgo, já, na minha concepção de jornalista, já tranquiliza um pouco mais que essa cadeira do Republicanos aqui na Câmara já começa a ser bem representada, por o senhor compondo o seu lado, como o senhor falou, de princípios e valores, alguns princípios e valores vindo do militar, o senhor trazendo o lado humano e religioso da sua fé, e também o senhor trazendo agora, informando a população de casa, que também traz nessa bagagem de verdade já o trabalho próximo ao legislativo, né? E como é que o senhor está percebendo essa chegada do senhor aqui na Câmara Municipal, o relacionamento com os outros edis aqui da casa? Então, é uma experiência bem diferente, porque embora seja uma casa legislativa e que existe a questão partidária, ideológica, eu fui muito bem recebido, Denis, por todos, sem exceção. Eu recebi ligações, mensagens, né? E eu vi que, graças a Deus, hoje, os vereadores que aqui se encontram realmente não levou em consideração nem a questão partidária, nem a questão ideológica. Me receberam de braços abertos, gabinete de portas abertas, se colocaram à disposição, porque outros vêm da reeleição, mas tem alguns que começaram agora em janeiro e também compartilhando já as experiências. Olha, se precisar, eu estou aqui, conta comigo, vai dar certo, boa sorte, né? Uma boa jornada aí. Então, assim, foi muito bacana mesmo. Eu me sinto acolhido por todos, tá? Eu vejo que hoje eu faço parte não de uma casa legislativa, mas de amigos, e eu procuro sempre separar as coisas, né? Que a política vai passar, mas que as amizades elas permaneçam, né? E com relação ao partido, foi muito bacana você falar, porque o partido ele abre portas. Hoje Friburgo tem portas abertas, tanto com relação ao Estado do Rio, né? Por nós termos hoje uma Secretaria Estadual de Assistência Social. O próprio secretário Matheus Quintal se colocou à disposição de Nova Friburgo, à disposição do secretário Marcinho. Estamos trabalhando juntos, em parceria, né? E com relação a Brasília, nós temos hoje um Ministério da Cidadania, que é algo assim muito forte na questão do social, né? Do tratamento das pessoas, dos direitos que as pessoas têm. Então isso também é uma porta que nós devemos, no bom sentido da palavra, explorar isso, porque sim. É difícil manter esse bom relacionamento, né, com os outros. Nós temos isso. Então, através do Republicano, a gente consegue hoje chegar, ter acesso ao governador, ter acesso à Assembleia Legislativa, ao governo federal. Então, esse é o projeto que nós temos aqui, de fazer com que Nova Friburgo ela se sinta acolhida
pelo governo do estado, pelo governo federal, para que a gente possa desenvolver mais a nossa cidade. Eu tenho observado que os municípios vizinhos anteriormente, Friburgo estava mais avançado, hoje inverteu. A gente tem visto o desenvolvimento de Petrópolis, de Teresópolis, por exemplo, né? E nós não queremos ficar para trás. A gente tem que acompanhar esse desenvolvimento aí. E eu vejo que tem, e é um potencial que a gente tem que explorar, desenvolver isso. O senhor, quando menciona isso, é algo fundamental na palavra política. As pessoas às vezes confundem muito. Eu não gosto de política. A política, ela sempre existiu, ela vai ser necessária, né? O grande filósofo Aristóteles já dizia, todo homem é um ser político, não há que se falar em não política. Então essa articulação, saber fazer essa construção dos relacionamentos, os partidos políticos existem por uma questão de organização, não é por uma questão que as pessoas querem ou não se filiarem a um partido. Você já imaginou? Todo mundo desgovernado, cada um por si, e quem é o candidato? O candidato é o Denis, o candidato é o Wallace, mas eles são de qual linha de raciocínio e eles pertencem a que grupo e como é que nós vamos fazer isso? Não, é cada um por si. Praticamente seria uma guerra civil política. Então isso não existe. Existe todo um organograma, né, instaurado pela Constituição, regido pela lei eleitoral, que todo esse conjunto, é legal a gente explicar isso para o pessoal de casa, para as pessoas desmistificarem essa coisa do termo política, político. Todo homem é um ser, um agente político. Quando você articula dentro da sua casa, dentro da sua família, querendo dirimir um conflito, um problema, articulando para trazer alimentos para dentro de casa, dinheiro para dentro de casa, construir um patrimônio melhor, fazer uma obra, pensar de que forma você vai fazer isso, tudo isso que você está fazendo é política. Você não foi eleito, não é um cargo elegível naquele caso. Mas, automaticamente, dentro da sua casa, você, a sua esposa, seu filho, sua filha, foram eleitos de forma indireta. Ninguém votou em ninguém, mas alguém olha e fala, bom, ele vai liderar. Alguém já exerce essa liderança de forma natural. Então, isso acontece dentro de casa e as pessoas têm que perceber isso. E o caso do organograma político nacional é o mesmo caso que o senhor está falando. Toda essa articulação é fundamental. Nós temos um prefeito de um partido que tem um vereador que se relaciona com o governo do estado, que se relaciona com o governo federal. Porque hoje a gente depende do fundo de participação dos municípios, a gente depende de manter as certidões em dia, a gente depende de emendas parlamentares. Quanto maior for a sua bancada no Congresso Nacional, Senado e Câmara dos Deputados, você consegue mais articulação e é isso mesmo, é assim que funciona. Isso é o que foi legitimado na Constituição. Então as pessoas têm que entender a importância do que o pastor está falando, do que o vereador está falando, é exatamente isso. Quanto mais pessoas ligadas e articuladas às esferas estaduais e federais, mais o município pode ser beneficiado, mais o município pode conseguir o que precisa para evoluir. Por isso que Teresópolis e Petrópolis, como bem citado aqui pelo vereador, andaram um pouco mais que nós. Apesar de Petrópolis ter 400, 500 mil habitantes, quase gigante Petrópolis diante de Nova Friburgo, Nova Friburgo, pelo censo, tem menos de 200 mil habitantes, o IBGE já não faz o censo aqui há muito tempo, porque se fizer, o fundo de participação dos municípios vai aumentar bastante, então a gente não sabe o que é, né? Tivemos esse problema da pandemia, todo o custo de investimento que foi cortado, não cabe a nós aqui, creio eu, que dizer se justificado ou injustificadamente, não houve o censo, né? Então, se houvesse Nova Friburgo, com certeza já está passando dos 200, 220 mil habitantes, e nesse caso subiria bastante o percentual a ser repassado para o município, o que ajudaria, óbvio, bastante, né? Já que a gente tem a lei de responsabilidade fiscal aí, esbarrando nos 54% com a folha de pagamento. Então, são muitas informações conjuntas que nós temos que pensar e trabalhar, e esses programas, esse bate-papo, serve para a gente levar isso para o pessoal de casa, que as pessoas têm que ser informadas sobre como, o que, de que forma, para interagirem cada vez mais com os políticos, com a política e assim poderem ajudar a sua cidade. O vereador Marcinho Alves, quando fez o seu último discurso aqui na casa, ele mencionou isso, da Secretaria de Assistência Social do Estado. Porque realmente o senhor imagina, o senhor vai assumir uma secretaria no município de assistência social, sem nenhum tipo de vínculo com o governo do estado do Rio de Janeiro,
o senhor vai fazer como? O senhor precisa buscar essa parceria, principalmente quando essa parceria já tem o braço esticado para dizer, vai lá, assume que nós estamos aqui e vamos fazer. E assim, a linha do seu partido, ela já tem uma linha de atendimento, já é uma linha muito humanizada, ela é política humanizada, ela já é diretamente ligada a isso. É o viés, é o perfil, e nós precisamos dessa medida de freios e contrapesos entre os partidos para que cada um tenha a sua linha de raciocínio e assim a sociedade seja de melhor forma atendida por todos. E para você ver, das vezes que nós fomos em Brasília e as vezes que nós vamos ao Estado, nós batemos nas portas dos gabinetes, pedimos ajuda, tem que ter realmente a disposição, o não já é nosso, né? Mas a gente vai lá, busca, pede, coloca as dificuldades da nossa cidade com muito orgulho, né? Eu posso dizer isso, sou cidadão friburguense, né? Reconhecido, recebi o título dessa cidade que me acolheu e estou disposto realmente a dar a vida como eu tenho. Você pode observar, foi uma eleição muito difícil, né? Muito. Nós tivemos aí 934 votos de pessoas que foi para as ruas e confiou, me colocando aí, se eu não me engano, havia 574 candidatos. Dos 574, mais ou menos, nós chegamos aí no 16º colocado, quer dizer, as pessoas foram lá e me colocou onde eu estou hoje. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é ter essa disposição de ir aonde quer que tenha o recurso para buscar o recurso para a nossa cidade, para crescer, desenvolver. Então, assim, a gente realmente está motivado, sabe? Como eu falei até no discurso da posse, eu tenho consciência de que o lugar que eu estou passou grandes políticos aqui, grandes homens e mulheres que fizeram história, que ajudou a nossa cidade a crescer, desenvolver, né? Só que agora chegou a nossa vez. Então a gente tem a obrigação de lutar para fazer mais do que eles fizeram. Fizeram muito pela nossa cidade, agora a responsabilidade é nossa. Então a gente não vai ficar aqui vivendo do passado, pelo contrário, a gente tem que escrever uma nova história em dias difíceis por causa dessa pandemia, que a gente perdeu amigos, perdemos familiares, realmente está sendo difícil para nós. Só que a vida continua, a gente tem que continuar buscando ajudar a nossa cidade, é o compromisso que eu tenho, Denis. De todo o coração eu estou disposto a lutar. Não é fácil, mas a gente está insistindo ali, perseverando para poder levar a nossa cidade a dias melhores. Não, a gente não tem dúvida quanto a isso, e eu acho que uma outra coisa que é de fundamental importância é o seu excelente relacionamento com o prefeito Johnny Michael. O senhor vem do gabinete como secretário de gabinete, muito bom o senhor poder estar próximo, o senhor poder pegar o telefone, ligar, falar, prefeito, olha, eu estou aqui na Câmara Municipal, estamos aqui acompanhando o que acontece, estamos com um projeto de lei, fulano de tal, o vereador tal está querendo implementar o projeto tal, então eu aconselho o senhor que implemente essa indicação legislativa ou não, esse projeto de lei, porque eu tenho certeza do que eu estou dizendo, a sua palavra em relação ao prefeito serve não só como um vereador, mas como um grande homem de confiança do prefeito aqui na Câmara Municipal, legitimando ou não, dando razão ou não a certos projetos, indicações legislativas que acontecem aqui dentro, do qual realmente o executivo às vezes fica um pouco vendido, vamos usar esse termo aqui, fica um pouco vendido, que a gente não sabe como foi, e nem sempre eles conseguem acompanhar. A gente sabe que os assessores normalmente acompanham as sessões através da TV Câmara, no YouTube, mas o senhor estando aqui, o senhor percebe as coisas dentro dos bastidores, o senhor entende qual o viés de cada intenção, e essa forma de tradução pode ajudar muito a guiar o executivo e assim legitimar os melhores atos da probidade administrativa em relação à população. Esse relacionamento entre o executivo e o legislativo é fundamental. Nós já provamos e comprovamos que quando há esse bom relacionamento, o desenvolvimento é maior. Então, assim, realmente, o prefeito Johnny Michael, quando ele passou por aqui como vereador, ele fez um ótimo trabalho como vereador, ele realmente era muito ativo, muito atuante, e agora o desafio que ele está enfrentando é novo. Uma coisa é você ser um vereador, uma coisa é você atuar na Casa Legislativa, outra coisa completamente diferente é o executivo, né? Então, assim, quando ele está lá no executivo, mas tem uma Casa Legislativa que o apoia,
as coisas começam a acontecer. Nesses 6 primeiros meses de governo do Johnny Maicon foi realmente muito difícil, complicado, e mesmo aqueles que têm vasta experiência política tiveram dificuldades porque era tudo muito novo para todo mundo. Então a experiência ela realmente pesa, ela é válida, mas porém o cenário é tudo, sem exceção disso, tudo muito novo. E encarar o novo é desafiador. O prefeito Johnny Maicon, ele tem competência, é um cara inteligente, né? É um cara de boa vontade, nascido da terra. Poxa, ninguém mais do que ele quer que tudo dê certo, mas sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E aí entra essa questão da parceria. Eu conheço o prefeito, a gente tem um bom relacionamento, porque temos os mesmos princípios, tá? A gente tem as mesmas ideologias, por isso a gente se identifica, assim como a grande maioria dos vereadores dessa casa também. Então eu vejo, Denis, que tem tudo para dar certo. Temos tudo para dar certo, né? E eu falo, ser pedra é muito fácil, criticar é uma maravilha. Agora, o difícil é criticar, porém apontar a solução para os problemas. Que eu vejo que esse é o trabalho do vereador no sentido de fiscalizar. Eu tenho fiscalizado, mas sempre que eu fiscalizo, que eu vejo algo de errado, eu aponto para o servidor, olha, a gente pode fazer isso aqui para melhorar. Isso aqui vai dar certo. Quando eu bato na porta das secretarias, eu chego lá, me apresento e vejo o problema e digo, olha, estou aqui para te ajudar. Não é fiscalizar, não é bater, não. Primeiro eu procuro entender, porque as nossas secretarias hoje, a sua maioria, isso no modo geral no Brasil todo, ela está sucateada, ela tem dificuldade econômica e financeira, e sem recurso você não consegue. Há um plano de governo do prefeito, ele pontuou essa questão da informatização, que é o que todos nós almejamos. Porém, isso é muito caro, isso não é tão simples assim. Ah, vou informatizar. Não, isso tem custo altíssimo, isso tem programas, então assim, não é tão simples, mas a gente está buscando isso. Quando isso acontece, o controle ele aumenta, a qualidade do serviço ela vai aumentar e a gente consegue dar um feedback, uma resposta melhor para as pessoas que fazem uso dos serviços da máquina pública. Então, veja que a gente está muito bem alinhado. A gente precisa um pouquinho mais de tempo, sim, sem dúvida, para reajustar a casa. E estamos no caminho certo, João. Eu creio nisso. No ano de 2016, o ex-prefeito Rogério Cabral, ele solicitou à Câmara Municipal a permissão para fazer um empréstimo no Banco do Brasil de 12 milhões de reais. Esses 12 milhões de reais seriam disponibilizados para a implementação do sistema de informatização do Hospital Municipal Raul Sertã. A Câmara não aprovou à época, não foi aprovada a compra. Ele já tinha aprovado um empréstimo para a compra dos equipamentos, carros, caminhões e retroescavadeiras e todo aquele aparelhamento da usina de asfalto que foi comprado. Isso já gerou um financiamento a longo prazo, claro. E também não foi concedido a permissão da Câmara Municipal para esse empréstimo do Hospital Municipal Raul Sertã. O que, por óbvio, otimizaria o tempo de todo mundo, otimizaria dinheiro, melhoraria muito a implementação de todos os serviços dentro do hospital. Quando o senhor se refere à informatização, o senhor se refere à informatização geral, não só do Hospital Municipal Raul Sertã. Estou mencionando somente a do Raul Sertã para o senhor ter ideia do valor. À época, eram 12 milhões de reais. Nós estamos falando de 2016. Hoje nós estamos em 2021. Em 2021, o que custava cerca de 10 mil reais de produto eletrônico, hoje custa 25 mil reais, porque inflacionou demais. O dólar hoje bate 5 reais e alguma coisa. Então, à época, o dólar custava 3 reais. Então, por isso, a dificuldade para a população que está em casa entender, a dificuldade de se implementar uma informatização geral. Isso é muito custoso e muitas das vezes não se pode criar certos tipos de dívida, porque o executivo não tem cofre para pagar esse tipo de coisa. A maioria do dinheiro vai na folha de pagamento. As pessoas sabem disso e a exigência cada vez mais é de se fazer concurso público, e quando você faz o concurso público, você já tem que ter o dinheiro reservado para aquelas vagas dos concursados, como aconteceu o caso do prefeito ter que exonerar agora quase 200 pessoas para poder chegar no patamar do TAC feito com o Ministério Público, mas ao mesmo tempo você quer colocar pessoal para atender a população porque você acha que precisa atender a população. Então, na verdade, não é uma equação fácil.
Quando a gente fala que o prefeito recém chegou, são apenas 6 meses. Não é só o novo. É o novo e tem que descobrir aonde estão as coisas, porque é o novo desarrumado, é o novo onde ninguém te disse onde está. Então você tem que achar, você tem que procurar. E isso tudo leva muito tempo e as pessoas não querem esperar mais porque já vêm esperando há muito tempo. Mas acredito eu que pelo que vejo na rua, pelo que apresento nos telejornais e pelo que vejo, a população entendeu esse momento, a população está entendendo e por isso a população está dando esse tempo. Percebo isso na rua. Então o senhor também vai perceber isso aqui dentro, há esse tempo. E acredito mesmo no que o senhor falou, o viés do prefeito quanto à seriedade, quanto ao compromisso com a coisa pública. A gente vê as postagens dele, se tiver que reconhecer, vamos reconhecer, está errado, está certo, vamos em busca do melhor e pronto. E nesse caminho vamos deixar a vaidade de lado e vamos focar no ser humano, esse caminho é o caminho do bem, é o caminho correto, é o caminho que eu vejo vocês seguindo. É o caminho e dá certo, porque esse caminho do bem, esse caminho de andar juntos, esse caminho de pensar na cidade, isso leva a gente a realmente trazer resultados. Eu tenho conversado muito nesse sentido, né? Há uma expectativa muito grande das pessoas lá fora e as pessoas elas querem o resultado. Nós que estamos do lado de cá, nós somos responsáveis para poder prover os meios e eles, por sua vez, querem ver os resultados disso, né? A teoria é muito fácil, né? Olha, se tu me perguntar aqui quais são os planos que eu tenho para a cidade, eu posso pegar aqui um papel e escrever maravilhas, né? E as pessoas vão aplaudir, mas entre o prometer, entre a teoria e a prática, há uma distância muito grande. Enorme. Então eu prefiro assim não prometer, mas trabalhar para fazer acontecer, porque eu acho que isso é uma forma mais justa de tratar as pessoas, né? Às vezes as pessoas me procuram, vereador, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Eu sei que ela quer ouvir que dá, né? E às vezes o político ele erra nisso, né? Não dá e vamos fazer. Não, peraí. Primeiro que eu não posso prometer nada que dependa de terceiros. Sim. Se depende de terceiros, eu não posso prometer. Eu tenho que ser sincero com aquela pessoa. Eu prefiro dizer a ela que não tem como, que não dá ali naquele momento, do que eu prometer algo que eu sei que não vai ser possível ou que não dá. Então acho que transparência é a base, sinceridade é a base, ganha credibilidade, entendeu? Isso faz com que a pessoa lá entenda e ela confie, né? Porque a gente tem que ser sincero com as pessoas que estão nos assistindo. Quisera que tudo fosse como a gente quer que seja, e nem tudo é ainda, por enquanto, mas vamos trabalhar para a gente tentar avançar, como a área da saúde, por exemplo. Né? Outro dia eu estava lendo até o plano de governo do prefeito na questão de informatizar. Imagine só, a pessoa poder marcar a sua consulta pelo celular. É o melhor dos mundos. Ela marcar a consulta, depois ela acompanhar o posicionamento dela na fila e quando chegar no dia e na hora dela ter a sua consulta ou fazer a sua cirurgia, ela chega lá e tem todo o conforto que aquele aplicativo está proporcionando ela e a segurança dela saber que os 30, 40 que estão à frente não vai passar. Sim, não vai haver. O famoso furo na fila. Exatamente, não vai ter. Então, olha só, isso é muito bacana. Eu acredito, Denis, que a saúde pública, ela tem como prestar o serviço tanto quanto o setor privado. Porque se os recursos são parecidos, os médicos são os mesmos. São os mesmos, não tem médico diferente. Não tem diferença. Então, por que essa desigualdade? Sim. Né? Então, assim, é isso que a gente está tentando ajustar e acertar. Se o médico é o mesmo lá e o recurso é o mesmo, por que a saúde pública vai ter essa fama de que não funciona, de que não tem isso, de que não tem aquilo, e o hospital privado vai ter a fama de que lá está tudo certo, lá tem médico? Não, peraí. Então a gente está aqui para isso, justamente entender o que está acontecendo, pontuar os problemas e resolver. É isso aí. Resolver, porque são nossas famílias, entende? Nossos familiares, são nossos amigos, a gente não está brincando na vida pública. É muito sério.
sabe? A gente acompanha o número de pessoas que morrem nas filas, a gente acompanha o número de pessoas que nos procura precisando de uma cirurgia, precisando de um remédio, sabe? É o nosso povo, é a nossa gente, pô. Então a gente está aqui para isso, para tentar resolver esses problemas. Não, com certeza. Pastor, a gente chegou ao fim do programa. Eu agradeço demais a sua presença aqui, realmente meu muito obrigado, desejo toda a sorte do mundo ao senhor. Sei que a população de Nova Friburgo pode contar com o seu serviço, com o seu trabalho agora como vereador na Casa Legislativa aqui, e peço ao senhor aí nesse minutinho final que o senhor se despeça do pessoal de casa. Agradeço a todos que estão nos assistindo, coloco o gabinete à disposição, o gabinete número 10, está à disposição de todos, né? Eu costumo sempre dizer que eu sou pastor por vocação, mas eu separo muito as coisas, Denis, isso é importante deixar registrado para que as pessoas entendam. Quando eu levantei a bandeira de defender a família, eu levantei a bandeira de defender a todas as famílias, sabe? Temos projetos na casa que vai ajudar muito os templos, mas todos os templos religiosos, entendeu? Então eu separo. Eu tenho a minha particularidade lá, minha vida pessoal, a minha religião, mas acolho a todos, independente da sua religião, independente da sua ideologia ou do seu partido, não importa, isso não importa. A gente está aqui realmente para poder somar com todos, tá? Me coloco à disposição, pode contar com o vereador Wallace no que precisar, a gente vai estar juntos nessa missão aí. Obrigado, vereador. A vocês aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia e o seu carinho. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.